Naquela noite, meu próprio filho gritou na frente da nora que eu era um peso morto. Disse que eu só servia para dar trabalho e ocupar espaço na casa deles. Fiquei parada com o coração em pedaços, sem entender como alguém que eu criei com tanto amor podia me humilhar assim. As palavras dele ecoavam na minha cabeça como uma sentença de morte. Peso morto. Essas duas palavras destruíram tudo o que eu acreditava sobre minha vida, sobre meu papel como mãe, sobre o sentido de tudo que eu tinha feito até ali. Escuta minha história até o final e já comenta de que cidade você está me vendo, porque o que vou te contar agora vai te fazer repensar tudo sobre família, gratidão e o preço que pagamos por amar demais. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Nunca pensei que um dia estaria ali, na sala da casa que eu mesma ajudei a mobiliar, ouvindo meu único filho me tratar como se eu fosse um móvel velho que ele queria jogar fora. A nora estava ao lado dele, com aquele sorriso discreto nos lábios, como se estivesse assistindo a uma vitória pessoal. E eu estava ali, com 63 anos nas costas, tremendo, sentindo meu peito apertar, tentando encontrar ar onde só havia dor. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior, porque naquela noite eu descobri que tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida era uma mentira construída com cuidado, tijolo por tijolo, por alguém que eu jamais imaginaria capaz de tanta crueldade. Deixa eu te contar quem eu sou, porque você precisa entender de onde eu vim para sentir o peso do que aconteceu comigo. Meu nome é Helena e durante toda a minha vida eu fui apenas uma coisa, mãe. Não que eu não tivesse outros papéis, outras identidades, mas ser mãe sempre foi o que definiu cada decisão que tomei. Cada sacrifício que fiz, cada noite que passei acordada, costurando até meus dedos sangrarem. Fiquei viúva quando meu filho tinha apenas 8 anos. O pai dele morreu num acidente de trabalho, caiu de um andaime numa obra e de uma hora para outra eu me vi sozinha com uma criança para criar e nenhuma renda fixa. Não tínhamos nada guardado, não tínhamos seguro, não tínhamos família que pudesse ajudar. Era só eu e ele contra o mundo. Comecei a costurar para fora, aceitava qualquer serviço. Barra de calça concerto de vestido, fazer cortina, lençol, roupa de bebê. Trabalhava de madrugada, porque de dia eu precisava cuidar da casa, fazer comida, levar meu filho na escola, ajudar com lição. Ele nunca passou fome, nunca foi para a escola com roupa rasgada, nunca ficou sem material escolar. Eu me orgulhava disso, me orgulhava de cada sacrifício, porque eu via nele um futuro brilhante. Ele era inteligente, dedicado, tirava notas boas. Eu sonhava que ele fosse para a universidade, que tivesse uma profissão, que não precisasse quebrar as costas como eu. E ele conseguiu. Passou no vestibular para engenharia, formou-se, arrumou um emprego bom. Eu chorei de felicidade no dia da formatura dele. Pensei, valeu a pena. Cada noite sem dormir, cada dor nas costas, cada conta que eu deixei de pagar para garantir que ele tivesse tudo, valeu a pena. Quando ele conheceu a Mariana, eu fiquei feliz. Ela parecia uma moça educada, de família boa, trabalhava como gerente numa loja de roupas. Eles namoraram 2 anos e casaram numa cerimônia pequena, mas bonita. Eu ajudei com o que pude. Fiz as toalhas de mesa, os guardanapos, alguns detalhes da decoração. No dia do casamento, ele me abraçou e disse: "Mãe, obrigado por tudo. Você é a melhor mãe do mundo." Eu guardei essas palavras como um tesouro. Nesse momento ainda não sabia que essa decisão de confiar cegamente nele custaria tudo o que eu tinha. Depois que eles casaram, continuei morando no meu apartamento alugado. Pequeno, mas era meu cantinho. Visitava eles todo fim de semana, lebaba. Comida ajudava a limpar. Cuidava dos netos quando nasceram. 2 meninos lindos, Pedro e Lucas. Eu os amava como se fossem meus próprios filhos. Passava horas brincando com eles, contando histórias, fazendo papinha. A Mariana sempre foi educada comigo, mas eu percebia uma frieza. Nada muito óbvio, só um jeito de falar, de olhar, como se eu fosse uma intrusa, mas eu relevava. Achava que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo sensível demais.
meu filho parecia feliz, e isso era o que importava. Até que um dia, há cerca de 1 ano, o dono do prédio onde eu morava avisou que ia vender o apartamento. Eu teria que sair, fiquei desesperada. Com a minha aposentadoria mínima, não conseguiria pagar outro aluguel na mesma região. Os preços tinham subido muito. Contei para o meu filho e ele, sem pestanejar, disse: Mãe, vem morar com a gente. Temos espaço. Você pode ficar no quarto de hóspedes. Vai ser bom ter você por perto. Os meninos adoram você. Eu hesitei. Não queria ser um peso. Não queria atrapalhar a vida deles. Mas ele insistiu tanto, disse que a Mariana também concordava, que seria bom para todo mundo. Então aceitei. Vendi os poucos móveis que tinha, guardei minhas roupas em 2 malas e me mudei para a casa deles. No começo, tudo parecia bem. Eu ajudava no que podia, fazia o almoço, lavava a roupa, buscava os meninos na escola. Queria ser útil, queria mostrar que não era um fardo. Mas aos poucos comecei a perceber mudanças. A Mariana começou a fazer comentários, pequenas coisas, quase imperceptíveis. Helena, você usou muito sal na comida hoje. Helena, acho melhor você não lavar essa roupa. É delicada. Helena, os meninos estão muito mimados. Acho que você exagera. Eu engolia seco e tentava me ajustar. Queria agradar, queria que ela gostasse de mim, mas nada do que eu fazia parecia suficiente. E o pior, meu filho começou a mudar também. Ele, que sempre foi carinhoso, atencioso, começou a ficar distante. Chegava do trabalho e mal me cumprimentava. Passava o tempo todo no quarto com ela no celular. Quando eu tentava conversar, ele respondia com monossílabos. Eu sentia que estava perdendo meu filho, mas não entendia por quê. E agora te contarei como começou o pesadelo que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre amor, lealdade e o verdadeiro significado de família. Foi numa tarde de domingo. Eu estava na cozinha preparando o almoço, como sempre fazia. Os meninos brincavam na sala e eu ouvia as risadas deles, aquele som que sempre aquecia meu coração. De repente, ouvi a voz da Mariana vindo do quarto. Ela estava ao telefone e o tom era diferente, mais duro, mais frio. Eu não queria escutar, mas a porta estava entreaberta e as palavras chegavam até mim com clareza. Ela dizia: eu não aguento mais essa velha aqui em casa. Ela está em tudo. Se mete em tudo, acha que é a dona da casa. Preciso dar um jeito nisso logo. Meu coração parou, velha. Ela estava falando de mim. Continuei ouvindo, paralisada. A pessoa do outro lado da linha devia ter dito algo, porque ela riu, uma risada seca, sem humor. Não, ele não vai fazer nada. Ele é fraco, faz tudo o que eu mando. Já estou trabalhando nele faz tempo. Mais uns meses e ela vai ter que sair daqui, nem que seja à força. Senti minhas pernas fraquejarem. Segurei na pia para não cair. Então era isso. Ela estava manipulando meu filho contra mim. E ele, meu filho, o menino que eu criei, que eu amei mais que a minha própria vida, estava deixando. Não confrontei ela naquele dia. Não tive coragem. Fiquei quieta. Terminei de fazer o almoço. Servi todo mundo com as mãos tremendo. Ninguém percebeu nada. Ou fingiram não perceber. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes, que agora era meu único refúgio, chorei em silêncio. Pensei em ir embora, em arrumar minhas coisas e sumir. Mas para onde? Não tinha dinheiro, não tinha outro lugar. E mais importante, não queria abandonar meus netos. Eles eram inocentes em tudo isso. Decidi ficar, mas comecei a observar mais. E quanto mais eu observava, mais coisas estranhas eu notava. A Mariana passava muito tempo no celular, sempre escondendo a tela quando alguém se aproximava. Saía de casa em horários estranhos, dizendo que era trabalho, mas voltava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Meu filho parecia cada vez mais cansado, mais apagado. Ele tinha olheiras fundas, estava emagrecendo. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele desviava o olhar e dizia que era só estresse do trabalho. Mas eu conhecia meu filho. Sabia quando ele estava mentindo. Comecei a juntar os pedaços e o que vi me deixou sem ar.
Mas o que descobri depois me fez entender que eu não estava apenas sendo rejeitada. Eu estava sendo destruída por dentro sistematicamente por alguém que planejava cada movimento com a precisão de um predador. As semanas seguintes foram um inferno silencioso. A Mariana intensificou os ataques, mas sempre de forma sutil, sempre quando meu filho não estava por perto. Ela começou a me dar ordens, como se eu fosse uma empregada. Helena, limpa o banheiro. Helena, passa essas roupas. Helena, os meninos não podem comer doce antes do jantar. Quantas vezes eu preciso falar? Eu obedecia, porque não sabia o que mais fazer. Tinha medo de criar conflito, medo de que meu filho tomasse o lado dela e me mandasse embora de vez. Mas a humilhação ia corroendo minha dignidade, pedaço por pedaço. Um dia, ela chegou em casa com uma amiga. Estavam rindo alto, tomando vinho na sala. Eu estava na cozinha lavando louça. Ouvi quando a amiga perguntou: "E sua sogra, como é a convivência?" A Mariana suspirou dramaticamente. "É complicado. Ela é daquelas que não entende que a vida mudou. Sabe, fica aqui o dia todo, não tem o que fazer, fica vigiando tudo. Às vezes, eu sinto que não tenho privacidade na minha própria casa." A amiga fez um som de compreensão. "Imagino, deve ser difícil." A Mariana continuou: "E o pior é que meu marido não consegue colocar limites. Ele sente pena dela. Mas eu já falei, ou ela aprende a respeitar nosso espaço, ou vai ter que procurar outro lugar." Cada palavra era uma facada. Eu estabalei a poucos metros, ouvindo tudo, e elas sabiam que eu podia ouvir, e não se importavam. Era proposital, era para me humilhar, para me fazer sentir pequena, invisível, descartável. Naquela noite, quando meu filho chegou, tentei conversar com ele. "Filho, precisamos conversar." Ele mal olhou para mim. "Agora não, mãe. Estou cansado, mas é importante." Eu disse que agora não. A voz dele saiu mais alta do que o normal e eu recuei, assustada. Ele nunca tinha gritado comigo antes. Nunca. Vi a Mariana observando da porta do quarto, com aquele sorriso discreto nos lábios. Ela estava gostando. Estava gostando de me ver sendo diminuída, de ver meu filho se afastando de mim. E eu comecei a entender que aquilo não era apenas rejeição. Era um plano. Ela queria me tirar dali e estava usando meu próprio filho como arma. Mas por quê? O que eu tinha feito para merecer tanto ódio? Eu não entendia. Passava as noites acordada, revirando cada conversa, cada gesto, tentando encontrar o momento em que tudo tinha desandado. E então, numa dessas noites insones, lembrei de algo. Pouco depois de eu me mudar para a casa deles, a Mariana tinha me pedido para assinar uns papéis. Disse que era para colocar meu nome como dependente no plano de saúde deles, para eu ter cobertura médica. Eu tinha assinado sem ler direito, confiando nela, confiando que era só isso. Mas e se não fosse? E se aqueles papéis fossem outra coisa? O medo tomou conta de mim. No dia seguinte, quando todos saíram, vasculhei o escritório deles. Sei que foi errado, sei que invadi a privacidade deles, mas eu precisava saber, precisava entender o que estava acontecendo. E o que vi nesse dia mudou tudo para sempre, porque descobri que a traição era muito maior do que eu imaginava e que meu filho estava sendo enganado tanto quanto eu. Encontrei os papéis numa pasta azul dentro da gaveta da escrivaninha. Minhas mãos tremiam quando abri. Não era contrato de plano de saúde, era uma procuração. Eu tinha dado procuração para Mariana administrar minha aposentadoria. Meu sangue gelou. Continuei procurando e achei extratos bancários. Minha aposentadoria estava sendo depositada numa conta que eu não conhecia e de lá o dinheiro era transferido para outra conta. Nos últimos 6 meses, cada centavo que eu recebia estava sendo desviado. Eu não tinha mais nada, absolutamente nada. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Como ela tinha conseguido fazer isso? Como tinha aberto conta em meu nome?
E então me lembrei, ela tinha meus documentos. Eu tinha dado a ela quando me mudei, para ela guardar num lugar seguro. Ela tinha usado minha confiança, minha ingenuidade para me roubar. Mas tinha mais. Encontrei mensagens impressas, conversas de WhatsApp entre ela e alguém chamado Ricardo. As mensagens eram íntimas, românticas. Ela tinha um amante. E nas conversas, eles falavam sobre dinheiro, muito dinheiro. Ela dizia que estava juntando, que logo teria o suficiente para eles começarem uma vida nova juntos. Dizia que o marido era um idiota, que não desconfiava de nada, que ela ia tirar tudo dele e desaparecer. Meu coração partiu. Não por mim, mas pelo meu filho. Ele estava sendo traído, roubado, enganado pela mulher que ele amava. E eu, que sempre fui tratada como intrusa, era a única que sabia a verdade. Tirei fotos de tudo com meu celular velho. Minhas mãos tremiam tanto que algumas ficaram borradas, mas consegui registrar o suficiente. Guardei tudo de volta no lugar e saí do escritório. Precisava contar para o meu filho, precisava abrir os olhos dele. Mas como? Ele mal falava comigo. Ele acreditava em tudo que ela dizia. Se eu chegasse com acusações, ele ia achar que eu estava inventando, que eu estava com ciúmes, que eu queria separar eles. Precisava de um plano. Precisava de provas mais concretas, de um jeito de mostrar a verdade, sem que ela pudesse negar. Mas enquanto eu pensava, as coisas foram piorando. A Mariana percebeu que algo tinha mudado. Talvez eu não tenha conseguido disfarçar o nojo que sentia ao olhar para ela. Talvez ela tenha notado que eu estava mais atenta, mais observadora. Ela começou a apertar o cerco. Passou a fazer acusações na frente do meu filho. Dizia que eu tinha mexido nas coisas dela, que eu estava bisbilhotando, que eu não respeitava a privacidade deles. Meu filho, cansado, estressado, manipulado, começou a acreditar. Começou a me olhar com desconfiança, com irritação. Um dia ele chegou em casa e me chamou para conversar. Mãe, a Mariana disse que você andou mexendo nas coisas dela. É verdade, neguei. Não podia contar ainda. Não tinha provas suficientes. Ele suspirou, passou a mão no rosto. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Você está causando problemas aqui em casa. A Mariana está estressada. Eu estou estressado. Acho que talvez seja melhor você procurar outro lugar para ficar. As palavras me atingiram como um soco. Outro lugar. Que outro lugar, filho? Eu não tenho para onde ir. Ele desviou o olhar. Não sei, mãe. Mas não pode continuar assim. Senti as lágrimas queimarem meus olhos, mas não deixei cair. Não ia dar a ela a satisfação de me ver chorar. Pensei que já tinha visto de tudo, mas estava errada, porque o pior ainda estava por vir. E eu não fazia ideia de até onde a crueldade dela poderia chegar. Nos dias seguintes, a tensão na casa ficou insuportável. Eu mal saía do quarto. Comia pouco, dormia menos ainda. Passava o tempo rezando, pedindo força, pedindo um sinal de como agir. Os meninos perceberam que algo estava errado. Pedro, o mais velho, me perguntou: Vovó, por que você está triste? Forcei um sorriso e disse que estava tudo bem, que a vovó só estava cansada. Mas ele não acreditou. Crianças sentem essas coisas. A Mariana continuava com a farsa, mas agora estava mais ousada. Começou a sair de casa com mais frequência, às vezes ficava fora até tarde. Dizia que era trabalho, reuniões, eventos. Meu filho acreditava, ou fingia acreditar. Ele estava tão exausto, tão derrotado, que acho que nem tinha energia para questionar. Uma noite, ela saiu dizendo que ia jantar com colegas de trabalho. Meu filho ficou em casa com os meninos. Eu estava no quarto quando ouvi o celular dele tocar. Era uma mensagem. Não era para mim, mas a casa era pequena e as paredes finas. Ouvi quando ele atendeu uma ligação logo depois. A voz dele estava alterada. Como assim? Tem certeza? Silêncio. Depois, está bom. Obrigado por me avisar. Ele desligou. Ouvi passos rápidos à porta batendo. Ele tinha saído. Fiquei preocupada. Esperei acordada. O coração apertado. Ele voltou quase 2 horas depois. Ouvi quando entrou, ouvi a porta do quarto dele fechar com força. Não ouvi a voz da Mariana.
ela não tinha voltado com ele. Na manhã seguinte, a casa estava em silêncio. Meu filho não foi trabalhar. Ficou trancado no quarto. Eu não sabia o que fazer, se devia perguntar, se devia deixar quieto. Por volta do meio-dia, a Mariana chegou. Entrou como se nada tivesse acontecido, com aquele jeito confiante, arrogante. Amor, cheguei. Nenhuma resposta. Ela foi até o quarto. Ouvi vozes abafadas, depois gritos. Não consegui entender as palavras, mas o tom era claro. Eles estavam brigando. Fiquei na cozinha, fingindo que estava ocupada, mas meu coração batia descompassado. De repente, a porta do quarto se abriu com violência. Meu filho saiu, o rosto vermelho, os olhos injetados. A Mariana vinha atrás dele, tentando segurar o braço dele. Amor, me escuta, não foi nada. Você está entendendo errado. Ele se soltou com força, entendendo errado. Você estava com outro homem. Eu vi, meu sangue gelou. Então ele tinha descoberto. Ela tentou negar, tentou inventar desculpas, mas ele não estava ouvindo. Gritava, xingava, dizia que ela tinha destruído tudo. Eu fiquei paralisada, sem saber se devia intervir ou me esconder. E então, no meio da discussão, ela fez algo que eu nunca vou esquecer. Ela olhou para mim, parada ali na cozinha, e gritou: "Tudo isso é culpa dela, dessa velha intrometida. Ela colocou você contra mim, ela inventou mentiras, ela quer destruir nosso casamento." Meu filho virou para mim. O olhar dele estava carregado de raiva, de dor, de confusão. E eu vi, naquele momento, que ele acreditava nela. Mesmo depois de tudo, mesmo tendo visto a traição com os próprios olhos, ele ainda duvidava de mim. A Mariana continuou: "Ela nunca me aceitou. Desde o começo ela tentou me afastar de você. Ela é manipuladora, ela é falsa." Senti minha voz sair, fraca, trêmula. "Filho, isso não é verdade. Você sabe que não é." Mas ele não respondeu. Ficou ali, parado, olhando para mim como se eu fosse uma estranha. E então a Mariana deu o golpe final. Ela começou a chorar. Lágrimas falsas, teatrais, mas convincentes. Caiu de joelhos, segurou a mão dele. "Amor, me perdoa." Eu estava confusa, estava fraca. Aquele homem não significa nada. Foi um erro. Mas sua mãe, ela sempre quis nos separar. Ela nunca aceitou que você construísse sua própria família. Ela quer você só para ela. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Ela estava invertendo tudo, transformando a vítima em vilã. E meu filho, perdido, manipulado, exausto, começou a vacilar. Olhou para mim, depois para ela, depois para mim de novo. E o que ela disse nessa hora me deu calafrios, porque percebi que ela não ia parar até me destruir completamente. Ela se levantou, enxugou as lágrimas falsas e disse com uma voz firme, calculada: "Escolhe, ou eu, ou ela. Você não pode ter as duas." Meu filho ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado, que parecia durar uma eternidade. Eu olhava para ele implorando silenciosamente que ele enxergasse a verdade, que ele lembrasse de tudo que vivemos juntos, de todo o amor que eu sempre dei. Mas ele estava quebrado, estava cansado de brigar, cansado de pensar, cansado de sentir. E quando ele abriu a boca, as palavras que saíram me destruíram. "Mãe, acho melhor você sair." Senti como se tivesse levado um tiro. "Filho, não, mãe, chega, eu não aguento mais. Você está causando problemas aqui, está atrapalhando o meu casamento. Eu preciso tentar salvar minha família. E você não faz mais parte disso." Cada palavra era uma lâmina. Tentei falar, tentei explicar, mas ele levantou a mão me interrompendo. "Por favor, mãe, só vá embora." A Mariana observava tudo com uma expressão de vitória mal disfarçada. Ela tinha conseguido, tinha me tirado do caminho. Fui para o quarto, peguei minhas 2 malas, as mesmas que eu tinha trazido quando me mudei. Não tinha mais nada além daquilo, nem dinheiro, porque ela tinha roubado minha aposentadoria, nem dignidade, porque tinha sido humilhada na frente do meu próprio filho. Quando passei pela sala, os meninos estavam lá. Pedro me olhou com os olhos cheios de lágrimas. "Vovó, você vai embora?" Eu me arroelei, abracei ele e o irmãozinho. "Vou, meu amor, mas a vovó sempre vai amar vocês. Está bom? Não esquece disso nunca." Eles choravam, e eu também, mas não podia ficar. Meu filho estava parado na porta, de braços cruzados, o rosto fechado. Não me olhou quando passei por ele.
Saí daquela casa com o coração despedaçado, sem saber para onde ir. A noite estava fria e eu caminhei pelas ruas do bairro, arrastando as malas, sentindo o peso de cada passo. Pensei em desistir. Pensei que talvez fosse mais fácil simplesmente sumir, desaparecer, deixar de ser um problema para todo mundo. Mas então lembrei dos meus netos. Lembrei do Pedro me abraçando, chorando. Lembrei que eles eram inocentes, que eles precisavam de mim, mesmo que ninguém mais precisasse. Bati na porta da Dona Célia, uma vizinha que sempre foi gentil comigo. Ela abriu, viu meu estado e me puxou para dentro sem fazer perguntas. Me deu chá, me deu um cobertor, me deixou dormir no sofá. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Mas no fundo, uma parte de mim sabia que aquilo não podia terminar assim. Eu tinha provas, tinha fotos das conversas, dos extratos bancários, da procuração falsa. Eu podia destruir a Mariana, podia mostrar para o meu filho quem ela realmente era. Mas será que ele ia acreditar? Será que ele ia me perdoar por ter escondido aquilo? Ou será que ia me odiar ainda mais? Fiquei dias na casa da Dona Célia, tentando juntar forças, tentando decidir o que fazer. Ela me alimentava, me consolava, mas eu via que estava sendo um peso para ela também. Não podia ficar ali para sempre. Precisava de um plano. E então, numa manhã, recebi uma ligação. Era um número desconhecido. Atendi com um coração apertado. Alô, uma voz masculina, formal. Dona Helena, sou o doutor Augusto, advogado. Estou ligando porque recebi uma denúncia anônima sobre um caso de apropriação indébita envolvendo sua aposentadoria. A senhora tem conhecimento disso? Fiquei sem palavras. Alguém tinha denunciado. Mas quem? Eu sei sim. Tenho provas. Ótimo. Preciso que a senhora venha ao meu escritório o quanto antes. Vamos resolver isso. Desliguei o telefone tremendo. Alguém sabia. Alguém tinha visto o que a Mariana fez e tinha denunciado. Mas quem? E quando não esperava mais nada, recebi uma visita que mudou tudo de novo. Era meu filho. Ele apareceu na casa da Dona Célia 2 dias depois da ligação do advogado. Bateu na porta e quando a Dona Célia abriu, ele perguntou por mim. Ela me chamou e eu fui até a sala com um coração disparado. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras ainda mais fundas, o rosto marcado por uma tristeza profunda. Mãe, preciso falar com você. A Dona Célia nos deixou a sós. Ficamos ali, de pé, sem saber como começar. Ele respirou fundo. Eu descobri tudo. Senti meu corpo inteiro tremer. O quê? A Mariana. O dinheiro. Tudo. Ele sentou no sofá, colocou as mãos no rosto. Eu fui um idiota, mãe. Um idiota completo. Sentei ao lado dele, ainda sem acreditar. Como você descobriu? Ele contou. Depois que eu saí, ele começou a desconfiar. A história da traição não fechava e ele decidiu investigar. Vasculhou as coisas dela, encontrou as mesmas provas que eu tinha encontrado. Viu as conversas com o amante, viu os extratos bancários, viu a procuração falsa e descobriu mais. Ela estava planejando esvaziar a conta conjunta deles e fugir com o Ricardo. Já tinha até comprado passagens. Ele foi atrás dela, confrontou e dessa vez ela não conseguiu mentir. Confessou tudo. Disse que nunca tinha amado ele de verdade, que só tinha casado por interesse, que estava cansada de fingir. Meu filho estava destruído. Chorava enquanto falava e eu mesmo, depois de tudo, senti meu coração apertar por ele. Eu te expulsei de casa, mãe. Te tratei como lixo. E você era a única que estava do meu lado o tempo todo. Segurei a mão dele. Filho, eu nunca deixei de te amar. Nem por um segundo. Ele caiu nos meus braços e chorou como uma criança. Pediu perdão 1000 vezes. Disse que não merecia meu perdão, que tinha sido o pior filho do mundo. Eu só conseguia abraçar ele, afagar o cabelo dele, dizer que estava tudo bem, que a gente ia superar aquilo juntos. Mas a verdade é que não estava tudo bem. Eu estava machucada, traída, humilhada
E mesmo amando meu filho, eu sabia que as coisas nunca mais seriam como antes. Ele me contou que tinha expulsado a Mariana de casa, que tinha entrado com pedido de divórcio, que estava processando ela por apropriação indébita e estelionato. O advogado que me ligou tinha sido contratado por ele. Ele tinha feito a denúncia anônima para me proteger, para garantir que eu recuperasse meu dinheiro. Fiquei aliviada, mas também confusa porque Nima, por que não veio falar comigo antes? Ele explicou que tinha vergonha de olhar para mim depois de tudo que tinha feito. Mas quando viu que o processo estava andando, que eu ia precisar depor, ele não aguentou mais. Precisava beber, precisava pedir perdão. Passamos horas conversando. Ele me contou como a Mariana tinha manipulado ele aos poucos, plantando dúvidas, criando conflitos, isolando ele de mim. Ele não tinha percebido, tinha caído na armadilha como um bobo e agora estava pagando o preço. Voltei para a casa dele naquele dia. Não porque eu quisesse, mas porque ele implorou. Disse que os meninos estavam sofrendo, que perguntavam por mim todo dia, que a casa estava vazia sem mim. Eu hesitei, mas no final aceitei. Pelos meninos, sempre pelos meninos. Mas o mais importante não foi o que perdi, senão o que ganhei. Porque naquele processo todo de dor e reconstrução, aprendi coisas sobre mim mesma que eu nunca tinha percebido antes. Voltei para casa, mas não era a mesma pessoa. Algo tinha mudado dentro de mim. Eu tinha passado a vida inteira me doando, me sacrificando, colocando todo mundo na frente das minhas necessidades. E no final, tinha sido descartada como se não valesse nada. Isso me fez repensar tudo. Meu filho tentava compensar, fazia tudo para me agradar, para mostrar que estava arrependido. Cozinhava para mim, perguntava se eu estava bem, passava tempo comigo e com os meninos, mas eu via a culpa nos olhos dele. E isso me incomodava. Não queria que ele ficasse comigo por pena ou por obrigação. Queria que fosse por amor, por escolha. Conversamos muito naquelas semanas. Conversas difíceis, dolorosas, mas necessárias. Eu disse a ele tudo o que tinha sentido, toda a humilhação, toda a dor. E ele ouviu, sem interromper, sem se defender. Só ouviu e chorou. Pediu perdão de novo. E dessa vez eu senti que era sincero. Mas perdoar não significa esquecer. As feridas estavam lá e iam levar tempo para cicatrizar. O processo contra Mariana avançou. Ela foi indiciada por estelionato e apropriação indébita. O advogado conseguiu recuperar parte do dinheiro que ela tinha roubado da minha aposentadoria. Não era tudo, mas era alguma coisa. Ela tentou negociar, tentou fazer acordo, mas meu filho foi irredutível. Queria que ela pagasse por tudo que tinha feito. A audiência foi marcada. Eu teria que depor, contar tudo o que tinha acontecido. Estava nervosa, com medo de não conseguir falar, de travar na frente do juiz. Mas meu filho segurou minha mão e disse: "Eu vou estar lá com você, mãe. Você não está sozinha." No dia da audiência, a sala estava cheia. Além do juiz, tinha o promotor, os advogados, a Mariana. Ela me olhou com ódio quando entrei, mas eu não desviei o olhar. Não ia me intimidar mais. Contei tudo, desde o começo, desde as primeiras indiretas, as humilhações, a manipulação, o roubo. Mostrei as provas, as fotos que tinha tirado, os extratos. O juiz ouvia atento, fazendo anotações. Quando eu terminei, ele olhou para Mariana. "A senhora tem algo a dizer em sua defesa." Ela tentou chorar de novo, tentou fazer o papel de vítima, mas não colou. O juiz não era meu filho, não ia cair naquela lágrima falsa. Ele a condenou. Determinou que ela devolvesse todo o dinheiro, pagasse multa e ainda pegasse pena alternativa. Não ia para a prisão, mas teria que prestar serviços comunitários e ficaria com o nome sujo. Quando saímos do fórum, senti um peso sair dos meus ombros. Não era sobre vingança, era sobre justiça, era sobre mostrar que eu não era descartável, que eu tinha valor, que ninguém podia me tratar daquele jeito e sair impune. Meu filho me abraçou na porta do fórum. "Obrigado, mãe, por não desistir, por lutar." Eu sorri.
Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Voltamos para casa junto. Os meninos estavam com a outra avó, a mãe da Mariana, que curiosamente tinha ficado do nosso lado quando descobriu o que a filha tinha feito. Ela me pediu desculpas, disse que não sabia de nada, que estava envergonhada. Eu aceitei as desculpas. Não ia carregar rancor. Já tinha carregado peso demais na vida. Naquela noite, jantamos juntos, eu, meu filho e os meninos. Foi simples, mas foi bom. Pedro me olhou e disse: vovó, você vai ficar para sempre agora, né? Eu olhei para o meu filho e ele acenou com a cabeça. Vou, meu amor, vou ficar. E dessa vez era diferente. Não estava ali porque não tinha para onde ir. Estava porque era meu lugar, porque era amada, porque era valorizada. Nos meses seguintes, reconstruímos nossa relação. Meu filho fez terapia, trabalhou as questões dele, aprendeu a colocar limites, a não se deixar manipular. Eu também fiz terapia. Precisava curar as feridas, aprender a me valorizar, a não me anular pelos outros. Aprendi que amor não é sacrifício cego. Amor é respeito, é reciprocidade, é escolha. E que eu merecia ser amada do jeito que sempre amei. Com intensidade, com verdade, com entrega, mas também com limites. Hoje, olho para trás e vejo tudo o que passei. A dor, a humilhação, a sensação de ser descartada. Mas também vejo a força que descobri em mim, a coragem de lutar, de não aceitar injustiça, de me levantar quando tudo parecia perdido. Meu filho me disse outro dia: mãe, você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu ri. Não me sinto forte, me sinto cansada, machucada, mas viva. E talvez seja isso que importa. Não a força de nunca cair, mas a força de se levantar toda vez que cai. Tem dias que ainda dói. Tem dias que lembro das palavras dele, do jeito que me olhou naquela noite, e sinto o peito apertar. Mas aí eu olho para os meus netos brincando, para o meu filho sorrindo de novo e entendo que valeu a pena. Valeu a pena lutar, valeu a pena resistir, valeu a pena não desistir, porque no final a verdade sempre vem à tona, sempre. Pode demorar, pode doer, mas vem. E quando vem, ela liberta. Liberta quem foi injustiçado, liberta quem foi caluniado, liberta quem foi humilhado. A Mariana hoje vive longe, não sei onde, não quero saber. Ela perdeu tudo, o marido, os filhos, a reputação. Parte de mim sente pena. Parte de mim entende que ela também era uma pessoa ferida, perdida, que fez escolhas erradas. Mas isso não justifica o que ela fez, não apaga a dor que causou. Meu filho está se reconstruindo, conheceu alguém novo, uma mulher gentil, que me trata com respeito, que valoriza a família. Eles estão indo devagar, sem pressa, construindo algo sólido. E eu estou feliz por ele, feliz de ver que ele aprendeu, que cresceu, que se tornou um homem melhor. Os meninos estão bem, ainda perguntam pela mãe às vezes, e a gente explica com cuidado sem demonizar, mas sem mentir. Eles são inteligentes, vão entender com o tempo. E vão saber que, não importa o que aconteça, a vovó sempre vai estar aqui. Sempre. Quanto a mim, estou aprendendo a viver de novo. Voltei a costurar não por necessidade, mas por prazer. Faço roupinhas para os meninos, para a vizinhança, para quem quiser. Não é sobre dinheiro. É sobre criar, sobre fazer algo com as mãos, sobre sentir que ainda sou útil, ainda sou capaz. Entrei num grupo de idosos da igreja. A gente se reúne toda semana, conversa, ri, faz passeios. Fiz amizades, conheci histórias parecidas com a minha e percebi que não estou sozinha. Tem muita gente que passou por coisas parecidas, que foi rejeitada, humilhada, mas que se levantou. E isso me dá força, me dá esperança. Aprendi que a vida não acaba quando alguém te rejeita. Não acaba quando você perde tudo. A vida continua e você pode escolher como continuar. Pode escolher ser vítima para sempre ou pode escolher ser sobrevivente. Eu escolhi sobreviver, escolhi me levantar, me reconstruir, me redescobrir e hoje, olhando para trás, vejo que aquela noite horrível, aquela humilhação, aquela dor foram o começo de algo novo. Foram o começo da minha libertação.
porque enquanto eu estava presa naquela dinâmica de me anular, de me sacrificar, de aceitar qualquer coisa só para não perder meu filho, eu não era livre. Eu era prisioneira do meu próprio amor. E amor que aprisiona não é amor, é dependência, é medo. Hoje eu amo meu filho, amo meus netos, mas não preciso deles para existir. Eu existo por mim mesma. Tenho minha identidade, meus sonhos, minha vida. E isso é libertador. É assustador também, porque passei a vida inteira sendo definida pelos outros. Mas é bom. É bom saber que eu sou alguém, que eu importo, que eu tenho valor. Não porque sou mãe, não porque sou avó, mas porque sou Helena. Porque sou uma mulher que lutou, que sofreu, que caiu, mas que se levantou. E que vai continuar se levantando quantas vezes for preciso. Se você está me ouvindo agora, está passando por algo parecido, quero te dizer uma coisa: não desiste. Eu sei que dói. Eu sei que parece que não tem saída, que você está sozinha, que ninguém te entende, mas você não está sozinha. Tem gente que se importa, tem gente que vai te ajudar, tem gente que vai acreditar em você. E mais importante, você precisa acreditar em você. Precisa saber que você tem valor, que você merece respeito, que você merece amor. Não aceita migalhas. Não aceita ser tratada como peso morto, como estorvo, como descartável. Porque você não é. Você é importante. Você é valiosa. Você é amada. E se as pessoas ao seu redor não enxergam isso, o problema não é você. E elas. Eu levei 63 anos para aprender isso. Não espera tanto. Aprende agora. Se valoriza agora. Luta por você agora. Porque a vida é curta e a gente não pode desperdiçar tempo com quem não nos valoriza. A gente merece mais. Merece ser feliz, merece ser respeitada, merece ser amada de verdade. E isso começa com a gente mesma. Começa quando a gente olha no espelho e diz: eu sou suficiente, eu sou forte, eu sou capaz, eu mereço. Demorei muito para conseguir dizer isso, mas hoje eu digo. Todo dia, quando acordo, eu olho no espelho e digo: Helena, você é suficiente, você é forte, você é capaz, você merece. E isso mudou tudo. Mudou a forma como eu me vejo, como eu me relaciono, como eu vivo. Não sou mais aquela mulher quebrada, humilhada, que saiu de casa com 2 malas e o coração despedaçado. Sou uma mulher reconstruída, mais forte, mais sábia, mais inteira. E se eu conseguir, você também consegue. Não importa o que você está passando, não importa quão fundo você caiu, você pode se levantar, pode se reconstruir, pode ser feliz de novo. Acredita em você, luta por boque. E nunca, nunca esquece, você tem valor, você importa, você é amada. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar isso de você. Só você pode. Então não tira. Guarda isso com carinho, protege isso com força e deixa isso te guiar. Porque no final, o que importa não é o que os outros pensam de você, é o que você pensa de você mesma. E quando você se valoriza, quando você se respeita, quando você se ama, o mundo inteiro muda. As pessoas mudam, as situações mudam, tudo muda, porque você mudou. E essa é a maior vitória de todas. Não é vencer os outros, é vencer a si mesma. É superar os próprios medos, as próprias inseguranças, as próprias limitações. É se tornar a melhor versão de si mesma. E eu estou nesse caminho. Ainda tenho muito a aprender, muito a crescer, muito a viver. Mas estou aqui, estou viva, estou inteira e estou feliz. Feliz de um jeito que nunca imaginei ser possível depois de tudo que passei. Porque aprendi que a felicidade não depende dos outros. Depende de mim, das minhas escolhas, das minhas atitudes, da minha forma de ver o mundo. E eu escolho ver o mundo com esperança. Escolho ver o mundo com gratidão. Escolho ver o mundo com amor. Porque, no final, é isso que fica. Não a dor, não a humilhação, não a injustiça. O que fica é o amor. O amor que a gente dá, o amor que a gente recebe, o amor que a gente é. E eu sou o amor, sempre fui. Só precisei aprender a direcionar esse amor também para mim mesma. E agora que aprendi, nada mais é como antes. Tudo é novo, tudo é possível, tudo é leve,
Essa leveza, essa paz, essa certeza de que eu estou no caminho certo é o maior presente que eu poderia ter recebido. Não veio fácil, veio com dor, com luta, com lágrimas, mas veio. E agora que está aqui, eu não solto mais. Eu guardo, eu protejo, eu celebro, porque eu mereço. Eu sempre mereci, só não sabia, mas agora sei. E isso muda tudo.